Amados irmãos, vamos abrir então no Salmo 1. Nós cantamos dois hinos, dos quais nós vamos tratar nessa tarde do dia do Senhor, para a honra e glória dele. Salmo capítulo 1, ou melhor, Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, amados irmãos, o Salmo 1 é um daqueles salmos das quais a gente não conhece o autor. Não sabemos quem foi que compôs esse salmo, mas sabemos quem o inspirou, o Espírito Santo. Também nós não sabemos quem organizou o livro dos Salmos, de modo que esse viesse a ser o primeiro. João Calvino disse o seguinte, que independentemente de quem tenha organizado os Salmos, os hinos de Israel no livro dos Salmos, tal pessoa foi guiada pelo Espírito Santo para iniciar o quê? O saltério de louvor e adoração de Israel com o primeiro Salmo, esse que nós lemos. De modo que não houvesse necessidade de inserir um prefácio. Por quê? Porque justamente esse salmo vai falar do quê? Do grande dever de todo homem amar e meditar dia e noite na palavra do Senhor, nas santas leis de Deus, antes de se propor a comparecer diante do Senhor em louvor e adoração. Amém? Então percebam que esse maravilhoso salmo a gente pode dividir em duas partes. Os 3 primeiros versículos falando sobre o justo, os 3 últimos falando sobre os ímpios. Nós encontramos, com a graça do Senhor, nós encontramos aqui algumas características do justo. E nós vamos dar atenção um pouco maior a esses 3 primeiros versículos, que vão definir justamente o justo. Quem é o justo? Compreendendo bem quem é o justo, irmãos, e quais as características dele, nós compreenderemos melhor quem é o ímpio, que é o oposto do justo. Amém? Vamos curvar nossas cabeças para agradecer ao Senhor. Senhor nosso Deus, quão grandes Tu és, ó Pai, e quão gratos somos a Ti por estarmos mais uma vez no Teu santo dia, o dia do Senhor, reunidos como igreja para honrar, louvar e adorar o Teu santo nome. A Te agradecemos, ó Pai, porque nesse momento, com a Bíblia aberta diante de nós, no Salmo 1, podemos conhecer um pouco mais, ó Pai, daqueles a quem Tu justificaste, daqueles a quem Tu salvaste e de nosso Senhor Jesus Cristo. Ajuda-nos a enxergar, ó Pai, o nosso Senhor Jesus Cristo nas páginas das Sagradas Escrituras e que o Teu nome seja glorificado em nosso meio, meu Deus. Para a honra e glória do Teu nome nós te pedimos, Pai, transforma nossas vidas, abre os nossos olhos para que nós possamos contemplar as grandezas, as riquezas do Teu Santo Evangelho e que nós possamos ser transformados por tais riquezas a partir do Teu Santo Espírito. Ó Senhor, alcança-nos, para a honra e glória do Teu santo nome te peço, Pai. Amém. Então, amados irmãos, o tema da mensagem de hoje é: quem é o justo? Como a gente pode definir o justo a partir do Salmo 1? Quem é o justo a quem o Salmo 1 se refere? Quais as características do justo apresentado aqui nesse Salmo? Então, é de grande importância nós diferenciarmos o justo do ímpio. E de grande importância essa diferenciação que logo no primeiro hino de Israel, hino do Saltério de Israel, é nos apresentado isso. Já no início do Saltério de louvor e adoração do Senhor ao povo de Israel, podia-se compreender o quê? Quem eram aqueles que realmente podiam entrar, ter acesso ao santuário do Senhor Deus para adorá-lo, e quem eram os réprobos. O verdadeiro adorador era então quem? O justo. Aquele
que amava a lei de Deus e desejava saturar-se dela continuamente. Esse podia desfrutar de intensa comunhão e de uma conversa íntima com o Senhor Deus no ato da adoração. Então, no ato da adoração de Israel, o povo usava o quê? Os salmos para adorar o Senhor. Então, para compreendermos melhor essa diferenciação entre o justo e o ímpio, nesse primeiro salmo, nós vamos tentar definir quem é o justo. Leiamos novamente o primeiro versículo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e não se assenta na roda dos escarnecedores. Então o Salmo 1, ele se inicia com a palavra bem-aventurado, que significa felizardo, afortunado, bendito, abençoado. Ou seja, essa palavra nos mostra o quê? Alguém feliz. Alguém abençoado por ter sido objeto do favor e da graça especiais do Senhor nosso Deus. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, mostra o quê? Alguém que está feliz por se perceber abençoado, por ter sido, ou melhor, por ter alcançado uma posição privilegiada diante do Senhor Deus. Então nós temos uma condição passiva e uma condição ativa. Alguém que se sente feliz porque foi alcançado. Alguém que se sente feliz porque alcançou. Em ambas essas situações, o justo é alguém que se reconhece. O quê? Afortunado. Alguém que foi escolhido por Deus. Em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo, como está em Efésios 1:4. Ele também foi justificado pela bendita obra de redenção do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, enquanto miseravelmente depravado e digno do quê? Do inferno. Foi por sua graça e por sua maravilhosa graça, através da propiciação do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, como está em Romanos 3, de 21 a 26, que o homem é justificado. Esse homem, ele foi bem-aventurado. Ele é bem-aventurado porque foi justificado. Ele foi feito justo. Esse é o justo, que é o bem-aventurado. Isso significa ser bem-aventurado nas Sagradas Escrituras. Essa é a característica principal do justo. A intensa, o quê? Felicidade. Devido o quê? A uma profunda consciência de quem ele é, do que ele merecia e das maiores bênçãos que ele recebeu. As maiores bênçãos existentes. Ele não está sendo falado aqui que ele recebeu uma bênção, não. Ele recebeu as maiores bênçãos já existentes. Não há nada nessa vida que possa fazer com que um justo, uma pessoa, o justo se sinta mais feliz ou abençoado. Ele é o quê? Bem-aventurado. E por quê? Porque ele tem a intensa compreensão de que o livre acesso e a ousadia, como está em Efésios 3, que ele possui para entrar onde? No Santo dos Santos, como está em Hebreus 10, junto ao trono da graça, como está em Hebreus 4, para adorar o Pai, aquele que agora ele pode chamar de Pai, como está em Romanos 8, provém unicamente do quê? Da graça e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Tal consciência faz dele o quê? O homem mais feliz de todos. O mais feliz de todos os homens. Essa certeza leva-o a viver uma vida o quê? Inteiramente devotada ao seu Senhor. Como está em 2 Coríntios capítulo 5. Eis o homem que realmente conhece a verdadeira felicidade. Quem? O justo. Por quê? Porque ele foi verdadeiramente bem-aventurado. Ele foi abençoado. Ele é feliz. A consciência que o justo possui em toda a sua própria miséria pecaminosa e de quão indigno ele é do amor que provém do Pai e do prazer que ele tem das Escrituras. Essa consciência provém da onde? Das próprias Escrituras, da própria Palavra de Deus. É nelas que o justo também pode o quê? Reconhecer o grande amor que Deus teve para com ele, ao lhe dar o quê? O seu próprio filho, o seu filho unigênito. João 3,16. Para libertá-lo da culpa e do poder do pecado. E futuramente da presença do pecado, como está em 1 Pedro 1,5. Amados,
não há nada que possa dar mais prazer e satisfação do que isso. Toda a ira de Deus que estava prestes a cair sobre a cabeça desse homem foi derramada sobre quem? Cristo Jesus. Pelo precioso sangue de Jesus Cristo vertido na cruz do Calvário, o justo foi o quê? Liberto da condenação do pecado. Romanos 5:9. Eis a boa notícia, eis a boa nova de salvação. Eis a única mensagem capaz de produzir o quê? Verdadeira alegria e profunda felicidade no coração do pecador. Não há mais nenhuma outra mensagem. Por quê? Porque ele foi alvo da graça e da misericórdia divina. É por isso que ele não se cansa do quê? De recorrer aonde? Às Escrituras, irmãos. Às Escrituras. Porque são nelas que ele vê que ele foi alvo de uma bênção incalculável, uma bênção inimaginável. É por isso que ele não se cansa de recorrer às Escrituras e meditar nela de dia e de noite. Mas alguns de vocês poderão me perguntar então, onde eu vejo tudo isso no Salmo 1? Nós lemos aqui o Salmo 1 e não vi nada disso. Onde eu vejo isso nos primeiros versículos aqui? Nada aqui fala de reconhecimento da própria miséria e da pecaminosidade. Nada aqui fala de justificação no sangue de Cristo. Então é por isso que agora, irmãos, eu quero mostrar para vocês o que significa ser bem-aventurado segundo o parâmetro divino. Abram comigo Apocalipse 22. Apocalipse capítulo 22, verso 14. O último versículo da Bíblia vai nos dizer o seguinte. O último capítulo da Bíblia vai nos dizer o seguinte. Capítulo 22, verso 14. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Quem é bem-aventurado, irmãos? Quem é o bem-aventurado segundo as Escrituras? Como o salmista poderia falar de um homem que é bem-aventurado sem as características reais de uma bem-aventurança exposta, mostrada, apresentada por Jesus Cristo? O Senhor Jesus disse que bem-aventurado só pode ser quem? Aquele que foi justificado. Alguém que teve suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro e que sem temor de condenação tem ousadia para entrar o quê? Na cidade de Deus pelas portas. Por quê? Porque ele foi feito justo. Amém, irmãos? Ele não tem do que se envergonhar. Por quê? Porque a sua confiança não está em si, está em Cristo Jesus. Ele não tem o que temer. Por quê? Porque a sua justiça não provém de si, provém de Cristo Jesus. Essa é a condição da pessoa que é verdadeiramente bem-aventurada. Além disso, irmãos, Jesus também fala no Sermão do Monte sobre o quê? Os bem-aventurados. Mateus capítulo 5, abram comigo para nós lermos rapidamente. Do versículo 3 ao versículo 12, o Senhor Jesus Cristo vai falar de quem é realmente bem-aventurado. Quais são as pessoas que realmente são bem-aventuradas? E lá ele vai dizer o seguinte, Mateus 5:3, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é o justo? É alguém que se viu, o quê? Como nada. Não tem como o justo ser orgulhoso. Ele é um nada. Ele é humilde. Ele tem que ser humilde de espírito, porque ele sabe que tudo que ele tem não provém dele. Provém do Pai. Provém por graça e por misericórdia. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Choram pelo quê? Pelos seus próprios pecados, pela sua condição de miséria. Eles serão consolados pelos méritos do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os mansos. Mansos por quê? Porque eles não têm pelo que brigar.
Eles herdarão a terra, por quê? Tudo é deles, vão brigar por quê? O justo é aquele que não briga, não tem por que ele brigar, não tem por que ele discutir, por que ele arrumar confusão. Ele é alguém que já está vazio de si mesmo. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Que justiça é essa? A justiça de Cristo. Eles têm fome e sede de justiça, a justiça de Cristo Jesus. A justiça que pode realmente fazê-los justos. Isso não é ter fome e sede de justiça lá no mundo lá fora não, irmãos. Ah, fulano foi preso injustamente. Pouco faz. Não é isso, não é disso que está sendo falado. Das injustiças sociais, injustiças políticas, nada disso. Está falando de alguém que tem fome e sede de justiça, a justiça de Cristo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quem são os misericordiosos? Aqueles que alcançaram já misericórdia. Aqueles cuja misericórdia de Deus foi apresentada a eles por meio de quem? De Cristo Jesus, nosso Senhor. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Quem é o justo? É aquele que quer única e exclusivamente o Senhor, Deus. Ele é limpo de coração, ele não tem um ânimo dobre, ele não tem um coração dividido, ele tem um coração com único objetivo, que é o Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados o quê? Filhos de Deus. A justiça de Deus em Cristo Jesus nos fez o quê? Ter paz, paz com Deus. Agora já não há nenhuma condenação para os que estão em quem? Em Cristo Jesus. A justiça de Cristo Jesus nos leva a ter o quê? Paz com Deus. Nós, como pacificadores, não somos as pessoas que colocamos panos quentes nas coisas, nas situações, nas dificuldades, nas brigas, nas contendas. Não! Quando nós saímos para evangelizar, nós estamos sendo o quê? Pacificadores. Estamos anunciando o Evangelho e falando para as pessoas, reconciliai-vos já com Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Esses são bem-aventurados, esses são felizes. Quem? Quem é perseguido. Por causa do quê? Da justiça. Por causa daquilo que recebeu em Cristo Jesus. Bem-aventurados sois vós, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Do que estamos reclamando? Do que reclamaríamos numa perseguição? Se estamos muito mais aquém do que os profetas e eles foram perseguidos, por que nós não? Percebem, meus queridos? De um modo indireto, todas as características divinas estão presentes na palavra bem-aventurado do Salmo 1. Quem é um bem-aventurado? É o justo, aquele que alcançou misericórdia e graça diante do Senhor. Trata-se de um homem que foi alcançado pela graça e pela misericórdia do Senhor nosso Deus em Cristo Jesus. Alguém que, apesar de ser totalmente indigno do céu, totalmente indigno de misericórdia, totalmente indigno de condenação eterna, foi alvo do amor divino, e tendo as suas vestes lavadas no sangue do Cordeiro, foi totalmente o quê? Justificado. Já nenhuma condenação há para esse miserável que está em Cristo Jesus. Por acaso pode haver, irmãos, bênção maior do que essa? Por acaso pode haver felicidade, alegria maior do que essa? Pode haver motivo de alegria além ou maior do que o fato de estarmos justificados diante de Deus através do sangue do Cordeiro? Então, amados irmãos, glória seja dada ao Senhor nosso Deus. Você pode enxergar o quão abençoado você é por ter crido e confiado no Senhor Jesus Cristo? Ou você tem ainda vivido uma vida medíocre, se preocupando com as coisas irrelevantes e significantes dessa vida? Você tem agradecido a Deus por todas essas coisas, por todas essas bênçãos que você tem, que você conseguiu, que você adquiriu em Cristo Jesus, apesar de ser merecedor do inferno?
Você tem sido grato por toda essa esperança que há no Senhor nosso Deus, em Cristo Jesus? Esperança de receber você na glória pelos méritos de Cristo? Você tem se alegrado no Senhor, como diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Por tão grande salvação, sabendo que você partirá e estará com Ele na glória por toda a eternidade. Ou você tem se entristecido ao dar atenção demasiada a coisas inúteis, medíocres? Acorda, meu irmão, acorda, minha irmã. A realidade nossa é de uma bem-aventurança. Por quê? Porque não estamos em nós, estamos em Cristo. Essa é a maior alegria de todas, essa é a maior realização que um homem pode experimentar. O quê? Estar em Cristo Jesus. Então alegre-se. Outra vez digo, alegre-se. Agora, se nessa tarde você não está em Cristo Jesus, saiba que o distinto, o antônimo de ser abençoado, bem-aventurado, é estar numa condição de maldito, miserável. Se você não está em Cristo, você é um miserável, um maldito diante de Deus. A ira de Deus está sobre sua cabeça e o inferno está te aguardando. Então o Senhor Jesus Cristo ordena o quê para você? Arrependa-se de seus pecados, volte-se para Cristo, volte-se para Ele. Confesse seus pecados, pois somente Ele pode lhe conceder o quê? Perdão dos seus pecados e tornar você o quê? Justo, justificado diante de Deus. Independentemente de quem você seja, se você está em Cristo, Deus olha para você e vê os méritos, a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. Apegue-se a Ele, corra para Ele. É assim então, irmãos, que nós entramos no segundo ponto. O primeiro ponto foi sobre a bem-aventurança, o ser bem-aventurado. E o segundo ponto, nós vamos falar sobre o que o justo não faz. Aqui no Salmo 1 fica muito claro o que o justo não faz. Nós conseguimos compreender aqui, irmãos, algumas características peculiares do justo. No verso 1 desse salmo, vemos a descrição do justo realizada a partir de características o quê? Negativas. Como assim? Nós podemos ver aqui o que ele não faz. Ele não anda, ele não se detém e ele não se assenta. Ou seja, o justo é alguém santificado, consagrado, separado da mentalidade e das práticas mundanas. Ele é alguém que não aceita conselho de quem? De ímpios. Ele não comunga com pecadores e não se relaciona com aqueles que se entregam ao escárnio. Nesse primeiro versículo, então, nada é dito sobre o que o justo faz, mas sim sobre o que ele deixa de fazer. Ele não anda nos conselhos daqueles que se recusam a conhecer o Senhor, nosso Deus. Ele não se detém no caminho daqueles que transgridem deliberadamente as leis de Deus. Ele não se assenta na roda daqueles que são zombadores e tratam o Senhor nosso Deus e seus assuntos com desprezo, com desdém. Então observem, meus queridos irmãos, ninguém alcança o ponto máximo do vício de uma só vez. Aqui, o autor do Salmo nos mostra o quê? Que o caminho da iniquidade é um declive acentuado para a perdição. Ele vai mostrar o que? As características de homens cujos passos seguem rumo às profundezas máximas da perversidade. Ele é um ímpio, depois ele se torna um pecador e ele se torna, por último, um escarnecedor. Como assim? Como ímpio, eles se afastam do temor do Senhor e se desviam, negligenciando o quê? As suas obrigações para com o Deus Criador. Mas eles não param por aí. Quando o Senhor é desprezado, o próximo passo dessa pessoa é a rebelião.
Então, como pecadores deliberados, eles se rebelam abertamente contra Deus, passando o quê? A cultuar a si mesmos e aos seus próprios pecados. E a partir de então, com o coração já endurecido pelo engano do pecado, tais homens se tornam o quê? Escarnecedores, blasfemos, desafiando explicitamente tudo que é sagrado, fazendo pouco do pecado e zombando do Evangelho de Cristo, blasfemando contra o Senhor Deus Criador, tornando-se tentadores de outras pessoas e advogando a favor de Satanás. Então o salmista mostra o quê? Que o justo é aquele que não vai se envolver com o iníquo, nem no seu grau de moralidade mais elevado, nem no seu grau de moralidade mais ínfimo, mais baixo. Como que um justo poderia se relacionar com uma pessoa dessa? Se ele for justificado pelo sangue do Cordeiro. Ter qualquer tipo de vínculo com um ímpio, um pecador, um escarnecedor, seria algo horrível. Ele foi justificado pelo sangue do Cordeiro. Toda a sua satisfação está em quê? Em meditar na palavra e no Senhor, o seu Salvador. O maravilhoso amor de Deus, irmãos, revelado nas Sagradas Escrituras, faz com que o justo encontre todo o seu prazer em Cristo Jesus, o Verbo de Deus. Está em João 1,14. Então ele não tem prazer nenhum na companhia dos ímpios, dos pecadores e dos escarnecedores. O pecador justificado pelo sangue do Cordeiro não suporta mais essas amizades, os conselhos, os relacionamentos e o ambiente que frequentava outrora. Ele não suporta mais. Os conselhos dos ímpios lhes são o que? Loucura, como está em Provérbios 12,5. Os caminhos dos pecadores lhes são trevas, como está em Provérbios 4,19. E a companhia dos escarnecedores lhes são o que? Destruição certa. É dessa forma que ele vê, que ele enxerga. Ele não suporta tudo aquilo que antes ele amava. Porque ele foi o que? Justificado pela fé em Cristo Jesus. Agora ele está em Cristo, ele é uma nova criatura. Com uma nova criatura, ele não vai se relacionar com ímpios, blasfemos e pecadores. Lembrem-se, irmãos, o justo é bem-aventurado não devido à separação dele dos perversos que estão entregues à iniquidade. Não. Ele é bem-aventurado por quê? Por ter sido justificado graciosamente, por fé no Senhor Jesus Cristo. E o afastar-se do convívio dos iníquos com quem ele tinha um relacionamento é apenas uma das diversas evidências de alguém que foi realmente o quê? Justificado graciosamente pela fé em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Então o que está falando aqui, o que é? Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Não está dizendo que quando você se afasta, você se abstém desses contatos, você se torna um bem-aventurado. Não, é o contrário. Por ser bem-aventurado é que esse homem se afasta do contato com os iníquos. Mas agora eu pergunto a vocês, vocês têm evidenciado a realidade da justificação graciosa de Cristo Jesus em sua vida? Ou você tem mantido algum vínculo com o ímpio, com o pecador, com o escarnecedor? Você tem seguido o conselho dos ímpios? Você tem se detido no caminho dos pecadores? Tem se assentado à roda dos escarnecedores? Como tem sido o seu comportamento na sua família, com os seus parentes, no seu trabalho, na vizinhança, na escola? Você tem sido um influenciador apresentando o Santo Evangelho de Cristo? Ou você tem sido influenciado, participando das perversidades dos ímpios, dos pecadores, dos blasfemos? Pensem, irmãos, e lembrem-se que nessa era da informação, a sua TV pode ser o ímpio com quem você está, de quem você está ouvindo conselhos. A sua TV pode ser o pecador com quem você está caminhando.
A sua TV pode ser o escarnecedor com quem você está sentado. Não só ela, o seu computador, o seu celular e outros meios de comunicação. Podem ser o quê? Os meios pelos quais você está comungando mais com os ímpios, com os pecadores e com os escarnecedores do que com o Senhor seu Deus. Então acordemos, irmãos, acordemos. Em Cristo Jesus você é bem-aventurado. Em Cristo Jesus você foi justificado. Como você poderia ter algum vínculo, algum tipo de vínculo com esses que odeiam o seu Senhor? É por isso que Tiago diz, irmãos, abram comigo Tiago capítulo 4, versículo 4. Tiago capítulo 4, verso 4. Tiago está dizendo, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Antes Ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Como que você, sendo um justo, alguém que foi justificado pelo sangue do Cordeiro, pode ter vínculo e comunhão com o iníquo, com o ímpio, com o pecador, com o escarnecedor? Se você está fazendo isso, lembre-se, a amizade do mundo é o quê? Inimiga de Deus. Quantos de nós temos seguido conselhos de quem? Do mundo. Nós aprendemos conselhos do mundo. E temos seguido esses conselhos hoje na nossa vida. Você pode falar assim, mas eu não ando mais com o ímpio. Não, mas você andou um dia. E se bobear, esses conselhos que você recebeu lá um dia ainda estão de pé, vigentes na sua vida hoje. E você tem dado ouvidos a eles. Lembre-se, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Então peça ao Senhor, arrependa-se, volte-se para Ele, humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Nós devemos nos arrepender, irmãos, se estamos tendo um relacionamento com esse tipo de pessoas, sendo nós o quê? Justificados. Com esses tipos de ensinamentos, nós somos justificados. Nós só podemos o quê? Nos alimentar de Cristo, voltarmos para Ele, somente Ele. E nada mais. Pois o justo deve ter uma vida o quê? De comunhão ativa com o seu Senhor. Como apresentado no 2º versículo dos Salmos. O que fala? Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Então o justo ele tem uma fonte de informação. Uma fonte de informação contínua. Que é o quê? Aqui, irmãos. Sagradas Escrituras. Essa é a fonte de informação. Essa é a fonte de alimento do justo. É então que nós entraremos agora no segundo ponto. O que o justo faz? Nós vimos o que o justo não faz. Mas aqui vimos o que o justo faz. O que ele faz? Ele não é como o ímpio. Ele não tolera associação com o pecador e com o iníquo, com o blasfemo. Pelo contrário, aqui ele é descrito de uma maneira positiva. O que o justo faz? Ele tem todo o seu prazer na lei do Senhor. E além disso, ele direciona todos os seus pensamentos para a lei do seu Deus, tanto de dia quanto de noite. O justo concentra toda a sua atenção na palavra do Senhor e de modo que consciencioso. Ele faz de maneira consciente. Ele pensa sobre as leis a lei do Senhor continuamente. Ele ama a lei do Senhor, como diz o salmista. Quando o justo está em plena comunhão com o seu Senhor e com a sua santa palavra, a santa palavra de Deus, não há espaço
E não há tempo. Para quê? Para cortejar o pecador. Com as suas práticas malignas e tentações funestas, irmãos. Não tem tempo, não dá. Ele já está imbuído com o tempo, já está com o tempo todo comprometido. Com o quê? Com a palavra de Deus e com o Senhor. É o amor, a confiança, a dependência, a sujeição à palavra do Senhor que livra o justo dos caminhos da perversidade, como está em Salmo 119, 95, 45, 11. É a fé no Senhor Deus que faz do justo alguém bendito, alguém bem-aventurado em Cristo Jesus. Então, amados, o que diferencia o justo do ímpio não é apenas ir até a palavra, mas é ir até ela com o quê? Com fé. Com a sua confiança depositada única e exclusivamente em Jesus Cristo. O prazer do justo, o deleite do justo pela palavra de Deus, o seu pensamento mergulhado nela de dia e de noite, como mostra que o Salmo 1 pode ser comparado ao quê? A uma confiança e esperança que o homem de Jeremias 17, de 7 a 8 tem. Nós vamos fazer essa comparação. Esse prazer que o justo tem, os pensamentos mergulhados na palavra de Deus, também podem ser comparados ao quê? A dependência do justo, expressa no Salmo 92, que nós vamos ler também. Ou pode ser comparado ao quê? A sujeição, a submissão e a obediência de um líder, como está em Josué, capítulo 1, versículo 7. Vamos fazer comparação agora desse capítulo 1, esses 3 primeiros versículos, com essas 3 passagens. Abram comigo Jeremias 17, 7 e 8. E deixam aberto o Salmo 1, de 1 a 3 também, para fazermos a comparação. Nós vamos ler Salmo 1 novamente, do versículo 1 ao 3. Diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmo 1, de 1 a 3. Agora Jeremias 17. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano de sequidão não se perturba nem deixa de dar o seu fruto. Comparando as duas passagens, irmãos, no Salmo fala de um homem, em Jeremias também fala de um homem. No Salmo fala de um homem bem-aventurado, em Jeremias também fala de um homem bem-aventurado. Só que o homem bem-aventurado do Salmo é quem? É o homem que tem todo o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. Agora, quem é o bem-aventurado de Jeremias? É o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no Senhor. Então percebam, irmãos, não é uma questão de irmos somente às Escrituras. Na minha adolescência eu li esse salmo aqui e falava assim: rapaz, eu tenho que começar a ler mais a Bíblia. Eu tenho que começar a meditar mais na Bíblia, tenho que começar a estudar mais a Bíblia, tenho que começar a memorizar mais a Bíblia. Tanto porque no finalzinho está falando lá o que? No versículo 3 está falando que serei bem sucedido. Olha que maravilha. Não é? Há vantagens nisso. Não está se falando disso somente. É você ir à Bíblia como? Com confiança. É você ir à Bíblia com o quê? Com a esperança voltada para o Senhor. Não é ir à palavra de qualquer jeito. A gente vê às vezes, ou melhor, muitas vezes vemos a palavra como um meio místico de se alcançar favor divino. Não é esse o objetivo. Quando se fala que o prazer dele está na lei do Senhor, o prazer dele está na palavra do Senhor, a alma dele, a vida dele está envolta, imbuída de Deus. Está completa, saturada do Senhor. É esse o ponto. Ele confia no Senhor. Ele espera no Senhor. As promessas das Sagradas Escrituras têm vida para ele, têm realidade. Elas falam, elas são claras, elas são vivas.
Por isso que ele confia, ele vai à palavra. Por quê? Porque é ela o meio de acesso que ele tem para conhecer mais o seu Deus, conhecer mais o seu Senhor, mais o seu Salvador. Essa é a relação. E percebam, ambas as passagens mostram que esse justo ele é comparado com uma árvore. E no Salmo fala que ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas. Por quê? É uma árvore que não precisa ficar regando. Não precisa ficar levando lá o sustento dela. Ela está plantada do lado daquilo que sustenta ela. Ela está localizada onde o sustento é contínuo. Então o sustento do cristão é o quê? A palavra de Deus. Esse é o nosso sustento. De que modo? Confiante e esperançoso no Senhor nosso Deus. Essa é a comparação do Salmo 1 com Jeremias 17. Mas não para por aqui, vamos para Salmo 92, irmãos. Vamos comparar o Salmo 1 com o Salmo 92, capítulo 92, verso 12 a 14. Salmo 92, do 12 ao 14, diz: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor. O que está mostrando aqui agora? O mesmo justo. O mesmo justo. Onde ele foi plantado? Ele foi replantado, transplantado. Onde? Na casa do Senhor. É lá que ele vai florescer, é lá que ele vai dar fruto, é lá que suas folhas estarão verdes. Não tem diferença de Jeremias 17, não tem diferença do Salmo 1. A história é a mesma, independentemente de quem ele seja, da fragilidade dele, da inutilidade dele, eles darão ainda frutos e serão cheios de seiva e de verdor. Por quê? Porque não depende dele. O sustento da vida espiritual dele não vem dele, vem de Cristo, vem do Senhor nosso Deus. Os pontos são os mesmos. Então, se aqui no Salmo 1 está mostrando para nós a importância de nós irmos à palavra do Senhor e nela meditarmos dia e noite, termos o prazer dela, em Jeremias 17 está mostrando o quê? A importância de nós confiarmos no Senhor, esperarmos nele. E aqui no Salmo 92 está falando da importância de dependermos dele. A dependência nossa é exclusivamente dele. Somos totalmente dependentes. Imagina uma pessoa tetraplégica. Demorou, hein? Uma pessoa tetraplégica. Na cama, imóvel, precisa do quê? Para comer, precisa de ajuda. Para viver, precisa de ajuda. Para se vestir, precisa de ajuda. Tomar banho, precisa de ajuda. Para ir ao banheiro, precisa de ajuda. Nem vai ao banheiro. Para tudo precisa de ajuda, porque ela é uma pessoa o quê? Totalmente dependente. Assim somos nós espiritualmente, irmãos. Assim somos nós espiritualmente. Nós somos totalmente dependentes de Cristo. Mas nós não ficamos na inutilidade. É uma dependência que nos leva ao quê? A flor... Okay. Acho que vai dar mais trabalho, mano. Obrigadinho. Deixa assim, o celular tá aqui. Então o que acontece é o seguinte. Obrigado. O que acontece é o seguinte. Essa pessoa, ela vai o quê? Florescer. Ela vai frutificar. As suas folhas estarão verdes. No momento da perseguição, da tribulação, elas o quê? Se manterão firmes. No momento de sequidão, eu estou na fonte. Por que eu vou temer? O mesmo acontece com o justo aqui do Salmo 92. Ele depende totalmente, foi plantado nos átrios do seu Deus. Eles darão frutos e serão cheios de seiva e de verdor, independentemente da situação em que ele esteja. Agora vamos apontar agora, irmãos, para o último trecho. Abram comigo Josué,
capítulo 1, versículo 7. Josué, capítulo 1, verso 7. Aqui em Josué nós podemos ler o seguinte: é Deus orientando Josué, como sucessor de Moisés, a liderar o povo para entrar em Canaã. E Deus diz: tão somente, ser forte e corajoso, para teres o quê? O cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. É para você ter cuidado de fazer o quê? Segundo a lei de Moisés. Então seja forte e corajoso para você obedecer à lei. Deus está dizendo: dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto ele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Na comparação então com o Salmo 1, o que nós vemos? Deus orientando Josué, falando assim: tenha o seu prazer na lei do Senhor. Fale sobre ela continuamente. Não cesses de falar desse livro da lei. Medita nela de dia e de noite. Faça isso. Não se desvie, nem para a direita nem para a esquerda. Permaneça, sujeite-se a ela, submeta-se a ela, obedeça à lei de Deus. Então aqui nós temos um outro aspecto, irmãos. Um outro aspecto de ir à palavra de Deus, ir às Sagradas Escrituras e meditar nela. Primeiro aspecto que nós vimos em Jeremias, confiança e esperança. Segundo aspecto que nós vimos aqui no Salmo 92, dependência total. Terceiro aspecto, que agora estamos vendo, sujeição, submissão, obediência. É assim que nós devemos ir à Bíblia. Não é ir à Bíblia simplesmente porque ela é Bíblia. Simplesmente porque é o livro inspirado por Deus. Deixa eu ver o que é melhor para mim. Nós nos tornamos místicos agindo dessa forma. Estou indo à Bíblia por quê? Porque eu vou ser de alguma forma abençoado, eu não sei como. Não! Qual a intenção sua? Qual o motivador do teu coração? Se você não for a palavra do Senhor com o motivador correto, irmãos, crendo, confiando, esperando nele, dependendo unicamente dela, sujeitando-se, submetendo-se a ela e pronto a obedecê-la, por que você está indo à Bíblia? Esse é o ponto. Então o justo é aquele que tem prazer na lei de Deus, ele fala constantemente sobre a lei de Deus. O seu pensamento está mergulhado na palavra do Senhor de dia e de noite. Mas ele também é alguém o quê? Que possui profunda confiança. Ele espera no seu Senhor. A sua palavra, na sua palavra, ele é completamente dependente do seu Senhor. E ele está totalmente sujeito, submisso e obediente ao Senhor e à sua palavra. Esse é o justo. Comparando o Salmo 1 com esses três outros trechos. Esse é o justo. O justo não é alguém que vai à palavra de Deus de modo leviano. Ele não é alguém que vai à palavra de Deus mercadejando em benefício próprio. Ele não é alguém que vai à palavra de Deus visando lucro pessoal. Percebem? Às vezes o pecado nos incomoda. O pecado tira-nos a paz e nós vamos à palavra do Senhor para quê? Para que nós sejamos livres desse incômodo. Nós não estamos indo à palavra do Senhor por ser Ele, por dependermos dEle, por enxergarmos a nossa miséria, sabermos que nós somos justificados em Cristo, nós dependemos totalmente dEle. Não vamos à palavra do Senhor para nos sujeitarmos a ela, para obedecermos a ela. Nós fazemos o quê? Nós mercadejamos a palavra do Senhor. Nós procuramos lucro pessoal. O justo não é aquele tipo de pessoa que vai à palavra do Senhor como se estivesse acumulando recursos de grande utilidade para tocar a sua própria vida do modo como ele achar melhor. Ele não vai até a palavra do Senhor procurando ferramentas adequadas, ferramentas lícitas, ferramentas santas para tocar a sua vida de qualquer jeito, do seu jeito.
Não é isso, irmãos. E por que eu falo isso? Porque eu já fui movido por isso já. E muitas vezes me vejo movido assim. Quando nós lemos versículos como: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você fala, vou à palavra porque eu preciso do quê? De uma iluminação. Tô meio, sabe, não tá legal a minha vida. Você está indo a palavra de maneira errada. Quando você lá lê no Salmo 119, versículo 11, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Já vi pastor falando, você não quer pecar? Não. Então leia a Bíblia. Meu Senhor, você vai à Bíblia de qualquer jeito. Não é assim que o justo vai à Bíblia. Ele ama a palavra de Deus. Ele medita nela de dia e de noite. Ele é saturado dela. Porque saturando-se dela, ele satura-se de Deus, do Senhor Jesus Cristo. Ele vai a ela confiante, esperançoso, porque ele sabe de onde provém a palavra do seu Deus. Provém de Cristo Jesus. Ele é o verbo divino. Ele vai a ela com o quê? Com dependência, mostrando que ele é inútil, um fraco, um frágil. Ele precisa dele, de Cristo. É por isso que ele vai à palavra. Ele vai à palavra mostrando que ele é insuficiente. Ele precisa sujeitar-se, ele precisa submeter-se, ele precisa obedecer. É assim, irmãos. Ou você lê o versículo 98 que diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio do que os meus inimigos, porque aqueles eu os tenho sempre comigo. Os mandamentos eu tenho sempre comigo. Ou seja, quero ser mais sábio que os meus inimigos. Vou ler a Bíblia. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos seus testemunhos. Vou ler a Bíblia porque eu quero ser mais entendido, mais sábio que os meus mestres. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. E no meu reformado, a gente está indo à Bíblia para quê? Para mostrar, rotar conhecimento. Vomitar conhecimento. Conhecimento o quê? Inútil. Conhecimento inútil. Conhecimento que não transforma a vida. Que não nos leva à cruz de Cristo. Que não nos faz negarmos a nós mesmos. Que não nos leva a tomarmos a nossa cruz e seguirmos os passos de Cristo. É um conhecimento o quê? Inútil. Vão. É por isso que Deus diz a Josué: tenha cuidado de fazer tudo segundo a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas o quê? Bem-sucedido onde quer que andares. Existe uma completude, irmãos, da vida do justo, que o faz ir até a palavra. Não é ir à palavra por ir à palavra. Aqui no Salmo 1, nós também lemos no versículo 3, e tudo quanto ele faz será o quê? Bem-sucedido, porque ele ama a palavra e ama quem deu a palavra. Ele medita na palavra porque ele ama quem a escreveu. Ele confia. Ele espera porque ele conhece o Deus que escreveu essa palavra. Ele depende porque ele sabe que ele não é nada. Ele se sujeita, ele se submete porque ele sabe que aqui está a sabedoria de Deus. Ele nega-se a si mesmo. Para quê? Para obedecer a palavra do Senhor. Esse é o justo. É assim que o nosso caminho será próspero e será bem-sucedido. Como? Espiritualmente falando. Esquece dinheiro, esquece promoção, esquece. Joga essa mentalidade materialista no lixo. Aqui está se falando de ser bem-sucedido espiritualmente, na luta contra o pecado, na luta contra a carne, no crucificar a nós mesmos, no negar a nós mesmos, no tomar a cruz e seguir a Cristo. É disso que está falando, é esse sucesso que está reservado a nós cristãos que dependemos de Cristo. É esse o sucesso espiritual. Você está desempregado, não está, meu filho? Isso aí é de menos. Está doente, não está? Se a sua doença for curada, mais para frente você vai morrer de qualquer jeito. As bênçãos de Deus são bênçãos celestiais.
É dessa bem-aventurança sendo falada. O justo ama a palavra do Senhor, ele tem prazer nela. Ele medita nela de dia e de noite. Ele memoriza ela. Ele investe tempo nela. Porque é a palavra do seu Deus. É devido a isso, irmãos, a esse sucesso de dependência, de sujeição, de submissão, de obediência, de confiança, de fé, de esperança, que aí ele entra no 3º versículo dizendo, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. De quem? De quem provém a folha verde? De quem provém os frutos? De quem provém? Aquele que não está em mim não vai produzir fruto, Jesus disse. Sem mim, nada podeis fazer. É por isso que entramos no 4º ponto, irmãos. O justo é comparado a uma árvore. O justo é como uma árvore que foi transplantada para junto das correntes de água viva. Ele ama a palavra de Deus. Ele ama o verbo divino. Em todo o seu prazer está onde? Na lei de Deus, a palavra do Senhor. Porque é dela que ele se alimenta de dia e de noite. Como está em João 6,57. Jesus falando, eu sou o pão. Vocês têm que se alimentar de mim. É em Cristo Jesus que ele busca sustento. Ele depende totalmente de Cristo Jesus para a vida. Para a sua vida, a vida eterna. É para o Senhor Jesus Cristo que ele estende as suas raízes. E aí ele não vai recear quando vier calor, quando vier tribulação, quando vier qualquer outra coisa. Porque ele está enraizado em Cristo Jesus. É no Senhor Jesus que ele se alimenta de dia e de noite. É por isso que ele frutifica abundantemente, como está em João 15,5. Nós, o ramo enxertado na videira, nós produzimos frutos. Por quê? Porque estamos em Cristo. E frutos em quê? Em boas obras. Que boas obras? As mesmas que estão sendo faladas em Efésios 2,10 e em Tito 2,14. Por quê? Porque estamos em Cristo Jesus. A folhagem da nossa profissão de fé jamais murchará, porque estamos em Cristo Jesus. Matthew Henry disse o seguinte, se a palavra de Deus governa o coração, isso manterá a profissão vicejante para o nosso conforto e para o nosso crédito. Aquilo que o justo professa crer jamais cairá por terra. Por quê? Porque a sua esperança e sua confiança e sua fé estão fundamentadas em Cristo Jesus, não nele mesmo. O justo vai aonde? Vai à palavra de Deus. É nela que ele encontra o Senhor Jesus Cristo. Ele tem prazer na lei de Deus, porque é nela que ele encontra o Senhor Jesus Cristo. Ele medita na palavra de Deus dia e noite, porque é nela que ele encontra o Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, tudo o que ele faz será bem sucedido. Tudo o que ele realizar concernente à vida espiritual será próspero e bem sucedido. Quanto mais nós virmos a nossa miséria, a nossa insignificância, mais correremos para Cristo, irmãos. Quanto mais o justo depende do Senhor Jesus Cristo, mais ele se sujeita a Cristo, mais ele se submete a Cristo, mais ele crê e confia em Cristo Jesus, mais bem-sucedido ele será na luta contra o pecado, contra a carne, contra o mundo e contra Satanás. Essa será a prosperidade e o bom sucesso do justo, pois tudo quanto ele faz é realizado em quem? Em Cristo Jesus. E alcança o supremo propósito. Qual? A glória de Deus. Quantas e quantas vezes lutamos contra o pecado, procurando a nossa própria glória. E acontece o quê? A glória só pertence a Ele. Então, amados irmãos, agora nós vamos para o último aspecto. O quinto aspecto. Quem é o verdadeiro justo?
No versículo 1, irmãos, a palavra homem. Vamos ler lá, Salmo 1:1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A palavra homem no hebraico, não é um termo genérico. Ela não é um termo que se refere a todo e qualquer ser humano. Esse vocábulo no hebraico está se referindo a um homem no singular, sexo masculino. Refere-se a um homem em particular, uma espécie representante ideal de todos os justos. Esse homem é o tipo do nosso Senhor Jesus Cristo. Somente Ele teve todo o seu prazer na lei do Senhor. Somente Ele teve todo o seu prazer na lei do seu Pai. E nessa lei meditava de dia e de noite. Somente o Senhor Jesus Cristo confiou verdadeiramente no Pai e nele depositou toda a sua esperança. Foi somente o Senhor Jesus Cristo que se sujeitou, se submeteu inteiramente à vontade do Pai. Foi somente Ele que se esvaziou completamente, se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz, como está em Filipenses 2:8. Foi Ele, irmãos, quem veio a essa terra cumprir o quê? As santas leis de Deus, como está em Mateus, capítulo 5:17. Ele cumpriu perfeitamente com o seu santo propósito, ao dizer na cruz do Calvário, está consumado. Ele, o Senhor Jesus Cristo, é o justo, perfeito. Somente Ele, irmãos. Ele é o único digno de levar o quê? O título de justo sobre si. Ele é o verdadeiramente justo e Ele é o justificador de todo aquele que tem fé. As Sagradas Escrituras são concluídas, irmãos, apresentando-nos o próprio Senhor Jesus Cristo como sendo a árvore da vida, plantada junto ao quê? As correntes das águas da vida, do rio que sai do trono de Deus e do Cordeiro. Vamos abrir novamente Apocalipse 22, agora o versículo 1 e 2. E nós vamos ver quem é o justo de quem fala Salmo 1. Apocalipse 22, verso 1. Então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. O Senhor Jesus Cristo é como árvore, uma árvore plantada junto às correntes de água que emanam diretamente do Pai. Ele foi o único verdadeiro justo, que frutificou no devido tempo e viu a vontade do Senhor prosperar nas suas mãos, como está falando lá em Isaías 53. Ele é o único que frutifica perpetuamente, continuamente, disponibilizando o quê? Alimento que não perece para todo aquele que for até Ele. As folhas dessa maravilhosa árvore permanecem verdes e são a cura de todo aquele que professa a fé e deposita sua confiança nele. É o Senhor Jesus Cristo, irmãos. Ele é o justo. Ele é revelado nas Sagradas Escrituras como sendo justo, pois somente Ele viveu em completa sujeição, submissão, dependência, confiança, esperança e amor à palavra do Pai. Nós vamos ver em João 5,19, só acompanhem comigo. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Olha a dependência do Senhor Jesus Cristo ao Pai. João 5,30, eu nada posso fazer de mim mesmo, e na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo,
Porque não procuro a minha própria vontade, mas sim a daquele que me enviou. Se eu testifico a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. João 6,38, porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Percebem, irmãos? É desse Jesus que está falando que nós seremos conformados à imagem e semelhança. Como que nós seremos conformados à imagem e semelhança de Cristo se nós não queremos abrir mão de nós mesmos? João 8,28, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. João 12,49, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Irmãos, nós somos tolos, Nós não queremos abrir mão de quem nós somos. Tudo que fazemos referente às coisas de Deus, fazemos de algum modo para enaltecer a nós mesmos. Fazemos de algum modo para glorificar a nós mesmos. Por isso da necessidade, irmãos, de morte. E morte de cruz. O Senhor Jesus Cristo foi levado à cruz, irmãos. E lá ele chegou. Por quê? Porque ele já tinha sido morto durante toda a sua vida. Ele matou a si mesmo. Ele crucificou a si mesmo durante toda a sua vida. Fazendo o quê? A vontade do Pai. Sujeitando-se ao Pai. Dependendo do Pai. Confiando no Pai, esperando no Pai. Esse é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro justo, irmãos. Aquele que tem todo o prazer na lei de Deus. Ele é o verbo divino. Ele é a palavra de Deus. Nosso Senhor, que enquanto esteve entre nós, irmãos, amou profundamente a palavra de Deus. Falava continuamente das Sagradas Escrituras. E utilizou-a para vencer o quê? O pecado, o mundo, Satanás. Nosso Senhor Jesus Cristo, que depositou toda a sua confiança e esperança em quem? No Pai. E na sua palavra. E completamente dependente e totalmente sujeito e submisso ao Senhor Deus e às suas santas leis, ele foi obediente e obediente até a morte. Irmãos, é impressionante. É impressionante quando nós falamos para uma pessoa, para um crente, você vai ser salvo? Você é salvo? Sim, sou salvo. Por quê? Porque eu obedeço. Você não faz ideia do que é obedecer. Você não faz ideia do que é obedecer. Obedecer significa eu negar a minha vontade e submeter-me totalmente à vontade de quem está me ordenando. É isso que é obediência. A gente fala de obedecer como se fosse a coisa mais simples, mais natural. Obediência é sinônimo de morte. É eu negar-me a mim mesmo, mortificar a mim mesmo e sujeitar-me à vontade de quem está me ordenando. Isso é obediência. Quando se fala que ele foi obediente até a morte de cruz, ele realmente obedeceu. Nós não sabemos o que é obediência. Agora, aquele que está justificado em Cristo Jesus, irmãos, aquele que foi justificado, aquele que está em Cristo Jesus, esse foi justificado. O justo está em Cristo e por isso não há mínima possibilidade de perecer. Se ele está em Cristo, não tem a mínima possibilidade do justo perecer. Mas ao ser enxertado na videira verdadeira, ele adquire o quê? Força, verdor e vida eterna. Por isso, ele dá muitos frutos. Para o pecador justificado em Cristo Jesus, não há nenhuma condenação. Então, irmãos, quando se fala de perda de salvação, não é possível perder-se a salvação desde que você esteja em Cristo. Se você não está em Cristo, você tem a ilusão de uma salvação que você vai perder. Vai chegar lá, mas Senhor, em teu nome fizemos isso e aquilo, foi? Apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Então salvação, irmãos, não se perde.
não se perde se você estiver em Cristo Jesus. Se você não estiver em Cristo Jesus, você nunca esteve nele. Se você nunca esteve nele, você está se enganando, caminhando para o inferno numa religião. Então, concluindo, irmãos, nós podemos compreender que o justo é então aquele que foi justificado em Cristo Jesus. E por isso está sendo o quê? Conformado à imagem de Cristo. Amém, irmãos? Quando nós lemos as características do justo no Salmo 1, em Jeremias 17, no Salmo 92, Josué 1, a gente faz uma grande confusão. A gente confunde o ideal que é mostrado nas Sagradas Escrituras apontando para Cristo. Ele é o justo, verdadeiramente justo. Ele é o justo que tem todo o seu prazer na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E nós olhamos e falamos assim, mas eu não sou assim. Então eu não sou justo, então estou perdido. Eu não fui justificado. Não é essa a questão. A questão é o quê? Que nós fomos transplantados junto à corrente de águas. E dela nós temos sido o quê? Continuamente alimentados. Nós estamos num processo de santificação. Nós somos justificados porque, legalmente, de um modo forense, nós estamos numa posição de justos diante de Deus, porque Jesus Cristo nos justificou. Mas, com respeito à santificação, nós estamos sendo o quê? Transformados à imagem de Cristo. Dia após dia, nosso prazer na palavra do Senhor tem que crescer. Dia após dia, nossa prática de meditação na palavra do Senhor tem que se desenvolver. Dia após dia, a confiança que nós temos no Senhor tem que crescer. A esperança, a fé que nós depositamos nele, a sujeição, a submissão, a consciência da nossa miséria e dependência, a nossa obediência tem que crescer. É um crescente. Você não chegou à perfeição. E aqui nesse mundo você não chegará à perfeição. Por que não? Porque se nós chegássemos à perfeição hoje, nós já não precisaríamos confiar, esperar, depender, obedecer, se sujeitar, se submeter. Já perceberam? Nós queremos nos livrar de Deus, nos tornando santos. Já perceberam isso? Nós queremos nos livrar de Cristo, nos tornando santos. Nós queremos ser aquele ramo que sai de Cristo Jesus e dá fruto por conta própria. Que floresce por conta própria. Esse é o nosso problema. Entendamos que o crescimento na conformidade de Cristo exige o quê? Confiança, esperança, fé, dependência, sujeição, submissão, humilhação, obediência. Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte do andar e do ser conformado a Cristo. Então, irmãos, dependam do Senhor. Volte-se a Ele. Corra até Ele. Vá até os braços dEle. Porque os ímpios não são assim. Como que os ímpios são? São, porém, como a palha que o vento dispersa. Eles, sim, estão desconectados de Cristo. Eles, sim, qualquer vento que vem, leva para onde for. Eles, sim, não têm raiz. Eles, sim, estão secos. São como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo. Nós sim. Por quê? Porque nós estamos fundamentados, baseados nos méritos de Cristo. Mas os perversos não prevalecerão, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos ímpios, o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Por que o Senhor conhece os nossos caminhos? Porque nossos caminhos estão fundamentados em Cristo Jesus, irmãos. É no Senhor Jesus Cristo. É nele. Somente nele. Para terminar, vamos abrir Jeremias capítulo 17. Agora vamos ler o versículo 5.
Jeremias capítulo 17, verso 5. Assim diz o Senhor: maldito o homem que confia no homem, faz da carne mortal o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como o arbusto, ele não é árvore, ele não é arbusto, solitário onde? No deserto, e não verá quando vier o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Irmãos, quando eu lia na minha adolescência, maldito homem que confia no homem, eu dizia o seguinte: eu não vou confiar em ninguém. Mas o pior homem em quem você não deve confiar é em você mesmo. É desse homem que está falando aqui. Não está falando de outro. Maldito você que confia em você mesmo. Maldito você que bate no peito e fala: eu consigo, eu chego lá, eu faço, eu aconteço. Você é o maldito. Maldito o homem que confia em si mesmo. Percebam como que a gente chega a essa conclusão devido às outras passagens. Ou melhor, dá sequência, devido ao versículo 7. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança está no quem? No Senhor. Essa é a diferença. O homem que confia no Senhor, o homem cuja esperança está no Senhor, o homem que depende do Senhor, que se sujeita ao Senhor, submete a Ele, se volta a Ele, tem todo o seu prazer na palavra, nas leis do Senhor. Esse é o homem que é comparado a uma árvore plantada junto às correntes das águas, águas que provêm de Deus, cuja folhagem não murcha, seu fruto é contínuo. E ele será bem sucedido. Agora, quem será? Como será? Como é comparado o homem que confia em si mesmo? Ele é comparado a um arbusto. Solitário onde? No deserto. Não há alimento para ele. Ele é largado, lançado, jogado, abandonado por conta própria. Não há alimento para ele. Não verá quando vier o bem. Morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitável. Não há esperança para o tal. Irmãos, nós podemos viver como justificados no sangue do Cordeiro, pelo sangue de Cristo, e muitas vezes viver como o quê? Como ímpio. Confiando a nossa santificação e a nossa vida espiritual nos nossos próprios braços. Isso vai nos levar ao quê? A um período de miséria espiritual. Você vai andar como um mendigo espiritual, sendo que está tudo disponível a você em Cristo Jesus. Por isso, irmãos, a mensagem, na necessidade do quê? Pregue o Evangelho continuamente a você mesmo. A ordem é: arrependa-se e volte-se para Cristo. Arrependa-se e creia nele. Arrependa-se, confie nele. Arrependa-se e espere nele. Deposite a sua esperança nas promessas de Deus em Cristo Jesus. Arrependa-se e sujeite-se a ele. Submeta-se a ele. Obedeça a palavra dele. Ame a palavra do Senhor. Medite nela de dia e de noite. Então você será bem-sucedido. Você frutificará em boas obras. Suas folhas estarão verdes, dando fundamento à sua confissão de fé, à sua profissão de fé. Somente desse jeito, irmãos. Se não formos a Cristo, estamos perdidos. Amém? Que o Senhor nos ajude, irmãos. Vamos orar? Pai Santo, Deus eterno, quão grande é a Tua palavra, meu Deus, pois nela podemos encontrar nosso Senhor Jesus Cristo em cada uma de Suas páginas. Ó Senhor, faça-nos ver, ó Pai, a grandeza da salvação que nós temos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Faça-nos enxergar, meu Deus, a grandeza de nosso Senhor Jesus Cristo.
quanto temos nele, quantas riquezas temos em Cristo, ó Pai. E quanto temos jogado por terra, meu Deus, tudo aquilo que temos nele. Quão pouco temos feito, ó Pai, dessas maravilhosas riquezas espirituais que nós temos em Cristo Jesus. Faça-nos enxergar, ó Pai. Faça-nos ver, ó Pai. Abra os nossos olhos. Perdoa, Senhor, nossos pecados, meu Pai. Pois muitas vezes temos confiado em nós mesmos e não em Ti. Muitas vezes, ó Pai, temos confiado no nosso próprio braço. Obrigado, meu Deus, por frustrar, ó Pai, as nossas tentativas. Por frustrar, ó Pai, as nossas independências. Por frustrar, ó Deus, a nossa autonomia, Pai. Continua, Senhor, quebrantando-nos, humilhando-nos na Tua presença, para que possamos recorrer a Ti. Para que possamos ver, ó Pai, a grandeza da nossa miséria. Mas que ela em nada se compara, meu Deus, à grandiosidade que temos as riquezas de Cristo Jesus. Riquezas espirituais, riquezas, meu Deus, abundantes em graça e misericórdia. Riquezas abundantes em salvação, ó Pai. Faça-nos viver, ó Deus, vidas santas, devotadas a Ti, meu Deus, e a Tua santa palavra. Leva-nos, ó Pai, a Cristo Jesus. Leva-nos continuamente aos pés da cruz de Cristo, negando-nos a nós mesmos, tomando-nos a nossa cruz e seguindo os passos de nosso Mestre. Para a honra e glória do Teu santo nome te peço, Pai. Amém, Senhor.